Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou a Mariana e aqui nós estamos fazendo uma série sobre finanças de um modo um pouco diferente. É óbvio que eu entendo que tem muitos vídeos sobre isso por aí, né? Tem no YouTube, enfim, na internet, a internet está cheia. E esses vídeos eles falam sobre diversas perspectivas e eu vou trazer novas perspectivas aqui para vocês. As perspectivas que eu trago são de pessoas com quem eu convivo, né? São de amigos que estão aqui no meu dia a dia e que a gente conversa muito e acaba entendendo como que as pessoas estão lidando com as finanças. E é muito curioso porque, na verdade, as pessoas não são muito de falar sobre finanças entre si, sobre o seu dinheiro, mas algo em mim atrai nelas esse tipo de assunto e elas acabam conversando, me perguntando e na verdade elas me trazem, eu gosto muito porque elas entendem que estão aprendendo comigo, mas acaba que eu estou aprendendo com elas, porque eu entendo o que elas estão fazendo na vida delas, que são coisas que eu não faço e que acaba que eu consigo entender, né, como as pessoas têm visões diferentes sobre as coisas e como é simples de mudar certas coisas, certas atitudes que podem fazer com que você consiga guardar um dinheirinho a mais e consiga fazer algum tipo de investimento na sua casa, na sua carreira, fazer um curso, enfim, muitas coisas que a gente pode observar conversando sobre dinheiro e que isso pode acabar ajudando a gente e abrindo novos horizontes. Esse vídeo faz parte de uma série, como eu já tinha dito. O primeiro foi sobre máscara de oxigênio, eu espero que você tenha assistido. Se você não assistiu, você pode seguir aqui, tem uma playlist sobre o assunto, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Já falei também sobre cartão de crédito, sobre a necessidade, a importância de você conversar sobre o dinheiro. Enfim, já foram abordados muitos assuntos aqui, inclusive sobre dívidas. E o que eu trago hoje para vocês são os famosos estoques que a gente faz em casa, que são, na verdade, um desperdício de dinheiro, né? Vamos falar a verdade, acaba que quando a gente faz muitos estoques, isso é bom pra gente? É prejudicial? Porque sim, por que não? Bom, então vamos lá. No último vídeo eu acabei falando um pouquinho sobre essa questão de estoque, eu falei sobre alguns estoques de comidas que as pessoas fazem, e você tem que entender se, ainda que eu esteja fazendo esses estoques, eu estou conseguindo guardar dinheiro? Então, ok, eu tô conseguindo guardar dinheiro, apesar de que você poderia estar guardando mais, certo? Tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, você pode entender se eu não estou conseguindo guardar dinheiro e acaba que esses estoques estão me atrapalhando nisso. Então, você pensa bem. Você consegue fazer a contagem? Você consegue lidar bem com uma listinha, né? E ir pro mercado, supermercado, entendendo o quanto que eu já tenho? Se eu tenho tais produtos de limpeza, eu não preciso comprar novamente. Se você é a pessoa que consegue lidar bem com a lista, faça essa lista e leve pro supermercado com a quantidade de itens que você tem de cada coisa e o que você precisa comprar e o que não precisa. Isso é muito importante, mas se você não lida bem com a listinha, antes de ir no supermercado, abra a sua geladeira, abra todos os seus armários, abra a sua despensa, abra o armário que você guarda todos os produtos de limpeza e entenda o que você tem. Às vezes você tem duas garrafas de álcool e você vai no mercado e compra mais uma, sabe? Pra quê? Se você nem usou as outras duas que estavam no seu armário. E aí você vai e compra esponja de lavar louça, só que já tem 2 pacotes fechados dentro do seu armário. Então não precisa você ficar comprando essas coisas, comprando coisas a mais, se você está precisando guardar dinheiro, não é mesmo? Então é necessário fazer essa avaliação. Se você não quer levar uma lista, tudo bem, mas abra os seus armários, entenda cada item que você tem e o que você realmente precisa comprar. Outra coisa que eu cheguei a comentar é sobre você comprar coisas que podem talvez não fazer bem para a sua saúde. E você deixando de comprar essas coisas, pode ser que você esteja fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, 2 coisas boas para você ao mesmo tempo, né? Salvando sua saúde financeira e salvando sua saúde mesmo física. Eu acho que talvez esse tema seja polêmico porque as pessoas podem não entender ou achar que eu estou querendo ser muito mão de vaca quando eu estou dizendo isso, mas veja se você pensa parecido, se faz sentido para você ou não. Quando você compra muito açúcar, né? Você tá fazendo uma coisa que não é muito boa pra você. Vamos supor, eu faço uma receita de bolo. Na minha receita de bolo diz que eu preciso de 2 medidas de açúcar. Ou seja, vamos supor que sejam 2 latas de milho, daquela lata de milho, cheias de açúcar. Será que eu preciso mesmo? Será que se ao invés de eu botar 2 latas de açúcar, eu reduzir para
um quarto de lata, na verdade 3/4 de lata, não estaria adoçando a minha receita, o meu bolo da mesma forma? Você entende aonde eu quero chegar? O que eu quero dizer é que aquele açúcar que você está colocando ali pode estar sendo excessivo. Na verdade, está sendo excessivo, né? Ele está sendo excessivo para sua saúde, ele está sendo excessivo para o seu bolso também. O açúcar não é tão caro, mas quanto que dá no final das contas, né? Se você pegar esse dinheiro que você está economizando com açúcar, quanto que renderia, né, no final de um ano que você poderia estar guardando esse dinheiro e ele poderia estar sendo investido e te rendendo alguma coisa? É essa conta que você tem que fazer, sabe? A mesma coisa o óleo. Quando eu vou fazer alguma coisa, fritar alguma coisa, eu vou lá e boto uma jatada de óleo. Pra que botar uma jatada de óleo, né? Às vezes, se você bota média e bota poucas colheres, você já consegue fazer uma receita. Muitas vezes eu vejo pessoas que colocam calabresa, colocam bacon e ainda colocam essas coisas para fritar no óleo, sendo que elas em si já tiram muito óleo, né? Já sobra, já vai sair dali muito óleo. Então, para que você colocaria mais óleo em cima dessas coisas? Então, são coisas que talvez a gente esteja gastando que não seja necessário. Outro exemplo que eu acho muito bom, na verdade, que as pessoas podem me odiar por isso, que seria o refrigerante, né? Você tem o hábito de comprar refrigerante para sua casa, para deixar em casa? A gente só compra refrigerante aqui quando a gente recebe visita e raramente. De qualquer forma, a gente compra 1 ou 2 no máximo. E aí a gente procura também fazer sucos para quando as pessoas vierem. Na verdade, eu e meu marido, a gente não come enquanto não bebe nada, né? Nem refrigerante, nem suco, nem água, nem nada, enquanto a gente está comendo. Eu aprendi isso com uma nutricionista e eu sigo à risca. Então, quando eu estou comendo, eu como e não bebo nada. Nem todo mundo consegue, tá? Mas você não consegue por quê, né? Vamos entender por que você não consegue. E isso faz bem para sua saúde, porque até onde eu tinha visto, a gente libera um ácido no nosso estômago, enfim. Acho que os biólogos, os médicos vão conseguir entender melhor. E quando você coloca água dentro, você está cortando um pouco desse efeito. Eu não sei se isso é verdade, se eu estou certa. Se você for da área aqui, por favor, me corrija. Mas enfim, eu não bebo nada enquanto eu como. E refrigerante, muito menos. Então, refrigerante não entra aqui em casa. Isso não significa que eu não beba refrigerante. Quando eu vou na casa de alguém ou em alguma festa, eu não me privo de beber um copinho. Ou, muitas das vezes, na maioria das vezes, eu bebo meio copinho. Ou, às vezes, eu pego um copo e divido com meu marido, sabe? Ou seja, é uma coisa assim que não é que eu não tome, não é que eu esteja me desobrigando a tomar. Mas a gente deixa isso para datas comemorativas, para as festas, enfim, para comunhão com os nossos amigos, entendeu? Quando a gente está ali, enfim, reunidos, a gente deixa mais para essas ocasiões e não para dentro de casa. E isso faz com que a gente economize de certa forma, né? Porque a gente deixa de comprar mais uma bebida, mais uma coisa ali que aumentaria o nosso orçamento. Então reveja, né? É muito importante que você pare, pense, veja o que você está fazendo. Uma coisa que eu fiz na minha própria casa, né? Aqui em casa a gente toma muito café, eu e meu marido. Geralmente de manhãzinha é o momento que tomamos os dois juntos. Às vezes quando ele fica em casa e eu vou trabalhar, eu deixo o café pronto e ele toma. Mas às vezes sai eu e ele para trabalhar. E não faz sentido eu fazer café e deixar uma garrafa de café em casa se a gente vai sair. Então, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer naquelas máquinas de café, né? Eu comprei o potinho, que ele é um potinho refil e que eu posso colocar o meu próprio pó de café ali dentro. E eu coloco ali na máquina e eu faço 2 cafezinhos pequenininhos, né? Com aquele potinho eu faço um café pra mim e pro meu marido e a gente toma. Ou seja, eu não estou dispersando pó de café porque eu não estou fazendo uma grande quantidade, né? Porque a gente tomaria mais de uma vez se estivesse em casa. E eu também não estou gastando filtro de papel. E pra gente isso faz todo sentido. Se a gente não vai ficar em casa, não tem por que gastar filtro de papel e fazer uma garrafa enorme e deixar a garrafa aí, deixar a garrafa parada se a gente vai ter que sair. E inclusive a gente vai tomar café no trabalho, né? Mas enfim, eu gosto de tomar um cafezinho antes de sair de casa e aí eu vou lá e faço só um pouquinho pra mim e pra ele.
Aqui em casa os armários são pequenos, então é uma parte mais fácil de eu não ter que guardar, não ter que acumular estoques, né, de produtos. Então, quando eu vou comprar uma água sanitária, por exemplo, é porque a água sanitária que tem em casa, ela já está a menos da metade e eu sei que ela não vai dar para o mês inteiro. Então, como eu vou no mercado uma vez só no mês, eu vou lá e compro uma dessa vez, porque eu sei que já vai faltar. Quando for no mês seguinte, eu já sei que eu não preciso comprar água sanitária de novo. Então, é um item que não vai entrar na nossa compra, porque não precisa. Aquela água sanitária que eu comprei no outro mês, ela já é suficiente, ela já vai dar para lavar os banheiros, vai dar para lavar os legumes, né? Vai dar para colocar na roupa. E ainda assim ainda vai sobrar um pouco, então eu posso esperar mais um mês. Então isso é um item que eu compro mês sim e mês não, ou então de 2 em 2 meses. São coisas que eu tenho essa noção aqui dentro de casa e que eu consigo seguir. Agora, não falando mais de comida, mas falando de itens que você tem na sua casa, vamos supor jogos de toalha, né? Às vezes tem pessoas que têm 10 jogos de toalha, assim, pra quê? Mora só você e seu marido. Ou então você, seu marido e seu filho, pra que tantos jogos de toalha, né? E as toalhas, elas vão se desgastando, ela tem uma vida útil, assim. Então, depois de um tempo, você acaba que tem que comprar mais de verdade, assim. Então, espera elas se desgastarem pelo menos um pouco antes de você comprar outra toalha, né? Outra coisa, capas de almofada. Esses dias eu tava conversando com uma amiga e ela tava contando que ela tem vários jogos de capinhas de travesseiro, assim, de almofadinha pra colocar no sofá. E assim, e aí eu perguntei, mas pra quê? Pra que tudo isso? Você precisa de tudo isso? Você tem quantas almofadas? Você tem 2? E aí eu até brinquei com ela que eu disse que, na verdade, quer dizer, o que eu disse é verdade. Eu tenho só 2, né? Na verdade, eu tenho 3 almofadas e eu tenho 2 capas para cada almofada. Então, quando as que estão no sofá estão sujas, eu boto essas para lavar e coloco as que estavam guardadas aqui nas minhas almofadas. Coloco essas capas nas minhas almofadas. Quando as outras terminaram de lavar, elas vão secar e eu vou guardar. Então, quando as que estão no sofá sujarem, tem aquelas ali. São sempre as mesmas almofadinhas, as mesmas capinhas de almofada, que são capas bonitas, não foram caras, foram um preço ok, que eu comprei uma eu comprei pela internet, outra eu comprei lá no Brás, lá em São Paulo, e tá tudo bem, sabe? Tá ótimo, assim, eu não preciso de mais capinhas de almofada, não é necessário, assim, e a minha casa não é feia, não é bagunçada por conta disso. Se a gente for parar para pensar e se a gente for observar, na verdade nós podemos ter estoque de várias coisas, diversas coisas, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber o que você guarda aí na sua casa, aos montes, e você tem plena consciência de que não é necessário, de que você não precisa. Eu sou muito curiosa e eu gostaria muito de saber quais são esses itens que você tem, né? Mas eu vou falar um item aqui em casa que a gente tem. Na verdade são aquelas passadeiras, que é a passadeira com mais 2 tapetinhos. Toda vez que eu viajo, eu trago uma. E durante um certo tempo eu fazia isso. Mas de uns tempos pra cá, ainda que eu andasse em algumas feiras em vários locais diferentes, em cidades diferentes, eu me policiava e dizia assim, eu não preciso mais. E por mais linda que fosse a passadeira. Então eu tenho, na verdade, 1, 2, 3, eu tenho 4 passadeiras, né? Então eu fico revezando entre essas 4 passadeiras na minha cozinha. Quando uma suja, vou lá, boto pra lavar, mas é uma coisa que, diferente da capa de almofada, eu uso com mais frequência. Eu troco toda semana. A capa de almofada não, a capa de almofada ela dura um mês no sofá, eu não preciso trocar toda semana. Mas a passadeira eu troco toda semana. E ainda assim eu tenho 4. E 4 é o que cabe na minha gaveta. Quando eu comecei a colocar na minha gaveta e eu vi que ela já estava cheia no limite, na gaveta onde eu guardo pano de chão, né? Aqueles paninhos para colocar tapetinhos de chão, panos de chão e as passadeiras. Quando eu vi que a gaveta já estava no limite, foi quando eu disse que eu não precisava mais. Eu falei, não, eu não preciso mais porque não tem nem onde guardar. E eu não vou ficar arrumando espaço na minha casa ou trocando os lugares só para caber uma coisa que eu não tenho mais necessidade, sabe? Então, durante o mês, pode ser que eu use as 4 passadeiras sim, porque eu vou estar usando uma na semana. Mas isso é o suficiente, eu não preciso de mais disso. Na verdade, se eu tivesse menos do que 4,
3, se eu tivesse apenas 3, já seria o suficiente. E isso serve para tantas coisas, né? Serve para shampoo, às vezes a gente acumula muitos shampoos no nosso banheiro e não usa todos. Às vezes a gente acumula muitos lençóis de cama, enfim, uma infinidade de coisas que a gente pode estar fazendo, tá comprando e deixando ali sem muito uso. Creme de cabelo também, às vezes você abre uma gaveta assim, a gaveta tá até caindo de tanto creme de cabelo que tem, que você não consegue dar conta de usar todos, né? Será que tem necessidade mesmo? De repente, se você tiver 3 diferentes, porque você gosta mesmo de variar, já não seria o suficiente, ao invés de ter 7, né? Às vezes tem pessoas que compram muitos e talvez não faça tanto sentido assim. Perfume também, assim, eu acho que eu tenho 2,5, na verdade 2 e o último tá acabando, assim. Um tá pela metade, um tá cheio, um tá pela metade e o outro não tem mais quase nada, assim. Eu preciso comprar outro perfume? Adoraria, né? Tem vários perfumes que são muito bons, que eu gostaria de ter esse cheiro aqui em casa, mas a minha resposta nesse momento é não vou comprar agora, eu vou esperar o meu terminar, o meu preferido terminar, e quando ele terminar eu posso comprar outro que seja assim para usar muito no dia a dia, algum cheiro que me agrade. Enfim, é isso, a gente tem uma infinita possibilidade de reduzir coisas na nossa casa. É só a gente parar, investigar, olhar direitinho, que a gente vai encontrar alguma coisa que possa beneficiar a gente no futuro e possa fazer com que a gente guarde mais dinheiro, não é mesmo? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!